A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a avó, em casos excepcionais, pode propor ação de destituição de poder familiar e adoção. É mais do que um carinho de avó. Para Dona Marlene, a vida do neto sempre foi sinônimo de responsabilidade. Desde que os pais de Bruno se separaram quando ele tinha apenas 2 anos, ela assumiu todos os cuidados no dia a dia dele. E eu me sinto como mãe, né? Então trato igual tratei todos os meus filhos, né? O que é que eu fiz pelos meus filhos, o que eu e meu marido fizemos, na verdade, né? É cuidar desde que nasce, os cuidados maternos normais, levar a médico, né? Dar medicação, matricular em escolas, né? Então tudo isso que a gente fez por todos os outros filhos, fizemos por ele também. Uma relação que agora Bruno quer que seja formalizada. Ele decidiu pedir na justiça que o nome dos avós conste na certidão de nascimento dele. Eu sempre fui criado por ela. Então, assim, a importância que ela tem na minha vida deles, tanto da minha avó quanto do meu avô, são tão grandes que eu posso, hoje em dia, olhar para a minha certidão de nascimento, para o meu registro geral e ver que o nome deles consta lá como se fossem os meus pais. Isso, para mim, tem uma importância muito grande. Até pelo fato de olhar e ver que, hoje em dia, de fato, eles que me criaram e eles merecem esse cargo. A filiação socioafetiva é regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça e reconhece a relação de afeto, e não só a biológica, para acrescentar no registro de nascimento o nome dos pais socioafetivos. Este advogado explica que outra situação é a adoção por ascendentes, quando é destituído o poder familiar. E, neste caso, uma situação mais rara, por conta de uma previsão que está no artigo 42 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Que o legislador ele tentou, de uma certa maneira, evitar uma possível confusão patrimonial, uma confusão hereditária, inclusive nesse sentido. Que na medida em que você permite que um ascendente adote um descendente, você vai ter ali, de uma certa maneira, uma confusão até na estrutura familiar. E isso pode ter reflexos de ordem patrimonial também. O que deve se observar no caso concreto é o melhor interesse da criança e do adolescente. Em um caso julgado pelo STJ, uma avó que pretende adotar a neta recorreu de sentença que a considerou parte ilegítima para ajuizar ação de destituição do poder familiar contra a mãe biológica, juntamente com pedido de adoção. De acordo com o processo, a avó paterna alegou que a mãe biológica abandonou a criança meses após o nascimento e que a paternidade só foi reconhecida judicialmente após a morte do pai. Ela também esclareceu que mantém a guarda da neta há cerca de 15 anos, o que demonstraria um vínculo materno e não apenas de avó. O juiz, em primeira instância, encerrou o processo sem avaliar o mérito, sob o fundamento de que há no Estatuto da Criança e do Adolescente uma expressa vedação legal para a adoção de netos pelos avós. O Tribunal de Segundo Grau confirmou a sentença. No STJ, a relatora ministra Nancy Andrighi lembrou que, segundo precedentes da Corte, é possível que avós adotem seus netos, desde que isso não gere confusão na estrutura familiar, problemas relacionados a questões hereditárias ou fraude previdenciária, nem seja uma medida inócua em termos de transferência de afeto ao adotando. Sobre o caso analisado, a relatora observou que as razões do pedido de adoção sugerem que existe um vínculo socioafetivo materno-filial, não apenas avoengo, o que torna possível, em tese, a aplicação do entendimento excepcional do STJ. Ao dar provimento ao recurso, Nancy Andrighi destacou que é imprescindível que todas as alegações da avó e as circunstâncias do caso sejam examinadas pelo juízo de primeiro grau, a fim de aferir a eventual presença dos pressupostos para a desconstituição do poder familiar e a consequente adoção da adolescente pela avó. Nós temos vários arranjos familiares no Brasil e isso é de extrema importância. O Poder Judiciário reconhecer isso como uma família.